Eu trabalho como empregada doméstica desde os 12 anos de idade. Hoje eu tenho 42 anos. Olhando para minha história, parece que não é comigo. Situações que mais incomodam, que é o racismo, o assédio, então, principalmente. A gente acaba virando a doméstica que cuida das crianças, ou a babá que cuida do serviço doméstico. Eu sou a famosa faz tudo. Se for aumento, nem pensa, porque você ganha muito mais do que o mercado lá fora está pagando. Cuide da casa, cuide da criança, passeie com o cachorro, passe a roupa. Tentar conciliar o estudo, com o trabalho doméstico. Para mim foi uma das coisas mais difíceis. Não leva em conta que o sujeito que está ali trabalhando, ele também tem laços familiares, ele também tem afetos, ele também tem relações para além do trabalho doméstico. Olá, gente! Eu sou a Janaína. Olá, gente, eu sou a Isaura e está no ar o Quadro de Empregada, um podcast disponível no Spotify e nas plataformas gratuitas de distribuição. Antes de dar play nesse episódio, avisamos que nele há gatilhos de assédio sexual e violência psicológica. Bora para a conversa de hoje. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Quadro de Empregada. Está começando mais um episódio e hoje a gente vai conversar com a Silvia. Silvia, você pode se apresentar para a gente, por favor? Eu me chamo Silvia, tenho 50 anos, trabalhei durante o período da minha adolescência e juventude como empregada doméstica, babá, e hoje, há 50 anos, trabalho no serviço administrativo, home office. E venho aqui hoje para relatar alguns quadros que eu passei, algum conhecimento que eu tenho. Eu começo relatando que comecei a trabalhar aos 14 anos. Babá, cuidava de 2 crianças. A gente cuidando como babá acaba arrumando uma cozinha, aí a patroa já vê que você faz o serviço direitinho, é caprichosa, vai estendendo mais algumas coisas. Então, a gente acaba virando a doméstica que cuida das crianças, ou a babá que cuida do serviço doméstico, E vejo que essa questão não mudou. Você falou que você trabalhou em uma época que não tinha legislação, que não tinha direito trabalhista, nem nada dessas coisas. Que ano foi que você trabalhava e que não existia esses direitos? E você falou para mim também que você percebe que esses direitos não são cumpridos na prática. Se naquela época não tinha de nenhuma forma, enfim, você já fazia todas as funções recebendo por uma, como que você percebe hoje, você tem um exemplo de como que esses direitos não são cumpridos na prática? Por exemplo, nós sabemos, que muitas vezes o horário de almoço não é cumprido, e hora extra não é pagada, nada disso. Você tem alguma pessoa próxima da sua vida, na sua família, que relata esse tipo de situação? Trabalhei em 1987, 88. Trabalhei até 1992, mais ou menos. Comecei trabalhando numa casa de 2 cômodos. Depois eles se mudaram para um sobrado, onde tinha até um cachorro para eu cuidar também, Porque o lugar era novo, um bairro novo, poucas casas, então eles acharam que deveriam ter um cachorro. Então, mais uma questão para mim, um trabalho, Cuidar de um cachorro. Aumentou o número de quarto, de sala, de quintal, todo o espaço e mais o cachorro. O salário continuou o mesmo. Vez ou outra achava que eu merecia alguma coisa a mais, mas não era nada de exorbitante. Para tomar um sorvete, ir num cinema, assim, só como um presentinho, Hoje eu percebo assim que algumas pessoas não mudou nada, porque eu tenho uma amiga que começou trabalhando lá no início do ano como babá, foi contratada como babá, mas a patroa ainda não tinha, ela estava esperando gêmeos e pediu que ela começasse 2 meses por experiência antes dos bebês nascer para conhecer ela. E era foi com indicação de uma família muito boa, que ela estava saindo como cuidadora, de um idoso falecido, passou 3 anos cuidando desse idoso. Aí chegou, foi conhecer a casa, foi conhecer os hábitos da família. Aí começou com lavar uma louça, fazer uma comida, além de arrumar as coisinhas dos bebês.
Passou um período, esse período do primeiro mês, nossa, muito elogio, muito caprichosa. Chegou a semana dos preparativos do parto. Essa minha amiga me ligou, desesperada, porque ela já estava fazendo o trabalho da diarista. Tinha uma diarista que ia uma vez na semana, toda terça-feira, para fazer a faxina da casa, né, do apartamento. Um apartamento grande. Uma terça-feira ela não pôde ir, porque estava doente. Ela pediu para essa minha amiga babá fazer o trabalho, já que a outra não poderia ir. Ela fez. Então, ela gostou, achou que ela era muito caprichosa, já tirou algumas tarefas da diarista. Tirou banheiro e janelas, não, a diarista não vai fazer mais, você passa a fazer agora. E no dia que a diarista ia para o apartamento fazer o trabalho, ela levava a babá para a loja dela. Então, já ia outra demanda, né? Mudando o trabalho dela. Então, ela ficava para não se encontrarem, a babá e a diarista. Depois, quando os nenéns nasceram, ela ficou trabalhando de casa, né? A mãe das crianças ficou trabalhando de casa e ela tem que ficar com os gêmeos. E as crianças não podem chorar porque atrapalha o trabalho dela. Quando ela chega para o trabalho para tomar o café, só que ela tem que preparar o café dela. A patroa acabou de tirar a mesa do café que eles tomaram, ela e o patrão tomaram o café, tirou a mesa uns minutinhos antes dela chegar no trabalho. E aí, se ela quiser tomar um café, ela tem que preparar o café dela e familar um pãozinho francês. O restante já foi tudo guardado e não é para ela tirar da geladeira, né? Óbvio. Já fiquei brava, falei para ela, não, você precisa sair desse trabalho. Ela te contratou para cuidar dos bebês, não é para limpar a casa toda. Já achei um absurdo. Colocou um anel em cima da pia do banheiro, aí saiu para almoçar com a amiga, ligou do restaurante para, guarda meu anel que é de ouro que eu esqueci na pia do banheiro, toda nervosa, para não perder. Aí ela voltou para casa e falou: olha, você pode ficar despreocupada que eu não vou levar nada de dentro da sua casa para minha casa. Também não vou perder nada que você tem aqui, não vou deixar ir pelo ralo ou na bacia do banheiro, pode ficar tranquila. Então é assim, a mentalidade de algumas pessoas não mudou. Isso é um tratamento que tinha lá na época da escravidão. Na escravidão é que a patroa, assim, né, na época ficava atrás da empregada, né, da escrava, no caso, para ver o que ela ia comer, o que ela ia pegar, depois saía do quarto e ia lá para ver, até passar o dedo nos móveis para ver se tinha pó. Se ela sair desse emprego, ela não tem, ela vai sair ou ela vai pedir a demissão e receber os dias dela. Se ela for mandada embora, também vai receber. Ela não tem como entrar com um processo, por quê? Porque o processo é moroso e outra coisa, ela tem que ter prova. Como que ela vai ter prova? Normalmente, eu que trabalho numa empresa privada, para eu ter provas, são informações de e-mail, são informações de relógio de ponto. E essa questão de relógio de ponto foi uma questão dita lá antes de finalizar a PEC. Como que vai saber o horário de entrada, o horário de almoço, o horário que retornou do almoço e o horário de saída? Vai anotar num papel lá. Tem que entender que a patroa vai ter um comum acordo entre a patroa e a empregada. A empregada vai fazer, porque ela vai receber por isso. Mas e a patroa? Nem sempre a patroa tem caráter. Na minha visibilidade, 80% não tem o caráter de agir correto com a funcionária. Então, isso é muito... É uma coisa que não existe, só está no papel. Minha amiga me fala tudo que ela passa lá. Eu vou ser testemunha dela? Eu não posso ser, eu até gostaria, mas eu não posso ser porque eu só conheço o relato dela. Eu não tenho provas, eu não posso ser uma prova. Ela fala, mas todo dia eu contava para minha amiga no celular. Tenho as conversas dela, mas como que eu vou ser uma prova para ela ganhar na justiça? Não tem. A justiça da empregada doméstica, da babá, não existe. Só uma política que foi colocada num papel para dizer que entra no quadro como funcionária, mas não, na prática isso não acontece. Então, eu acho que deveria ressurgir esse discurso, esse debate, para poder melhorar essa PEC. Ainda mais hoje com tecnologia. Quase todas as empregadas domésticas têm celular, então pode ter um aplicativo onde possa existir pelo menos os horários de entrada, horário de almoço. Raramente uma empregada doméstica ou babá fica 1 hora
de descanso. Pode usar aquela 1 hora para ir resolver algum problema na escola de um filho. Embora em São Paulo nem dê, né? Porque é tudo muito longe. Geralmente ela mora na zona oeste e trabalha lá na zona sul. O percurso que ela faz já é muito longo. Então, se ela sai, ela não tem como voltar. Então, eu acho que pelo menos deveria existir essa questão do um aplicativo onde a empregada doméstica pudesse registrar os horários. Se contratou para cuidar das crianças, e babá normalmente cuida das coisas das crianças, roupa. Já digo que ajudar na tarefa escolar, isso eu acho que já é demais para babá, né? Quem deve ajudar na tarefa da escola deve ser os pais. Ou então contrata um professor particular. A empregada doméstica, eu acho que realmente não deve fazer os 2 trabalhos, né, a não ser que seja muito bem remunerada por isso, que hoje, até pelas trocas de mensagem que, né, andei compartilhando, vi que nem faz parte, né, não existe, a remuneração é muito baixa, então é complicado. Silvia, você trouxe tanta coisa assim que eu fiquei pensando aqui. Eu gostaria de voltar comentando assim sobre isso que você falou do aplicativo. Eu achei isso genial. Genial porque não existe. Nós temos, por exemplo, o aplicativo Laudelina, que é para você saber dos seus direitos. E é muito bom ter um aplicativo para a gente saber dos direitos. Mas um aplicativo que seja uma espécie de folha de ponto, em que fique marcado lá que a trabalhadora entrou tal horas, que ela trabalhou até tal horas, que ela fez o horário de almoço, eu acho que isso seria essencial. E você ter trazido isso assim me despertou assim para ver a urgência disso, porque como você falou, a sua amiga, cadê a comprovação? Quando eu estava trabalhando recentemente numa empresa, tudo era por e-mail. As pessoas mandavam uma mensagem para mim por WhatsApp, eu falava, me encaminha por e-mail. Porque na hora, se precisar, a comprovação está lá de que houve aquele diálogo, de que a gente estabeleceu acordos, tudo foi colocado direitinho. Mas como você fala, e no trabalho doméstico? Se eu vou querer processar a pessoa, se eu vou querer entrar com uma ação contra o empregador, a empregadora, quem vai testemunhar contra mim? No caso dessa sua amiga que você fala antes, de que ela era babá para ser babá de gêmeos, tem uma diarista que vai, mas ela já fez parte do trabalho da diarista, então as duas não se cruzam dentro de casa, porque a patroa tira ela para levar para a loja para exercer uma outra função que não está no escopo do trabalho de uma babá. Você não é balconista, você não é vendedora, você é babá. Se essa pessoa tira a outra de dentro de casa e leva para o espaço da loja e a outra vem limpar a casa, as únicas que poderiam se apoiar num possível processo, numa ação trabalhista, seriam essas duas. A babá testemunhar para a diarista e a diarista testemunhar para a babá, mas essa pessoa já fez justamente esse movimento de não deixar que as duas se cruzem, que uma não saiba que a outra está ali. Então, é muito frágil, né, essa legislação, é muito frágil os direitos que estão no papel, mas na prática, como você trouxe vários exemplos aqui, eu achei genial, não existe um acompanhamento, não existe uma proteção de fato contra esses abusos. Qual a necessidade dela dormir no trabalho se o escopo de trabalho dela diz você tem que trabalhar das 8 às 6? O que ela faz das 6 da tarde até às 8 da manhã do outro dia? Ela acorda no meio da noite para atender às necessidades da criança, dos patrões. Ela serve aquele jantar. Ela é aquela pessoa que na madrugada a pessoa vai bater na porta e fala, não estou conseguindo dormir, faz um chá para mim. Essas coisas entram como hora extra, e se a hora extra pode ser só de 2 horas, a pessoa que bate de madrugada na porta da outra, pedindo favorzinho, pedindo outras coisas, como que isso é contabilizado? Como que isso entra no holerite? Como que isso vai ser fiscalizado? E aí não tem essa proteção, não tem essa garantia. Como é que a PEC das domésticas, a legislação precisa ser ampliada? Ela precisa ser ampliada e é urgente, né? Porque muita gente joga essa carta. Não, agora as trabalhadoras domésticas têm direitos. Você teve a sua experiência lá no final dos anos 80, quando não existiam essas garantias. Aquilo que estava naquele momento está para hoje também. Então a gente tem uma legislação, mas como que essa legislação opera na prática? A gente não pode ter
uma garantia que seja só no papel, quando eu preciso, quando eu tento para fazer a minha hora de almoço e a patroa e o patrão chegam e falam, você vai demorar muito aí? Eles sabem que é 1 hora. Se faz 5 minutos que eu sentei, vai demorar 55 minutos. Se faz 30 minutos que eu sentei para comer, vai demorar mais 30. Mas eles têm a capacidade de falar, vai demorar mais um pouquinho aí? E aí aquela comida não desce. Você quer ir lá e dizer, não, eu tenho meu direito trabalhista, eu vou sentar e vou comer. Mas você sabe o que é, o que vai vir de represália caso você se imponha também. E isso entra num assunto que eu, inclusive, queria perguntar para você. Muitas pessoas simplesmente dizem para a trabalhadora doméstica, se você não está feliz, é só você sair, é só você procurar outra coisa. E aí o que eu falei foi, a gente coloca na responsabilidade da trabalhadora resolver questões que são de ordem estrutural. Se a legislação está falhando, se não há cumprimento, se grande parte dessa classe média brasileira, classe média alta, ainda tem esses resquícios de entender mesmo que a trabalhadora doméstica é uma coisa, como que a gente vai jogar na responsabilidade dessa mulher, dessa diarista, dessa babá, dessa empregada, dessa cuidadora de idosos, dizer, se você não está feliz, só saia. Como que a gente vai dizer isso se existe toda uma estrutura que desfavorece essas pessoas? Aí a pessoa sai do trabalho e entra com ação trabalhista. Mas quem testemunha? Quais são os e-mails que ela trocou com a patroa para provar que houve aquele diálogo, que houve desvio de função, se ainda estamos falando de uma palavra contra a outra? Eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso. Quando as pessoas dizem, é só você sair, só sai. O que você pensa sobre isso, Silvia? Então, aí é uma outra questão que também é muito ruim, porque ela sabe que realmente é um pouco difícil, não se arruma um emprego, você está empregada, você vai sair, hoje eu não estou mais afim de trabalhar, porque não quero mais naquele, vou sair, amanhã vou achar outro. Ela sabe que não é assim. Ela sabe da necessidade da pessoa estar naquele trabalho, porque não é porque, nossa, eu amo esse trabalho, por isso que eu só quero trabalhar assim. Não, é porque tem a questão da escolaridade, tem a questão das experiências anteriores. Então, não vai conseguir um trabalho numa empresa privada, com convênio, não vai conseguir, sabe que não vai. Então, o que ela faz? Ela fala, então sai, vai se virar. E sabe que a pessoa não vai demorar um pouco, ela vai, porque quem tem muita coragem vai, mas não vai imediatamente, só se for alguma coisa muito grave, uma briga, alguma coisa assim. Mas, no exemplo da minha amiga, ela está fazendo entrevistas. Então, alguns dias ela falta, ela não fala para a patroa, ela falta, vai em entrevista e tem que ficar esperando, ela está esperando o retorno. Então, a patroa sabe que ela não vai pedir imediatamente. Só que aí vai mudar as coisas. Se tinha ainda um pouquinho de respeito, ela não vai ter mais. Ela vai controlar até o tempo que a funcionária vai entrar vai usar o banheiro. Até isso ela vai controlar. Teve a PEC, mas parou naquilo. Foram oferecidos alguns benefícios, vamos dizer, entre aspas, mas parou naquilo. É a palavra da empregada contra a palavra da patroa. A patroa sabe que um momento ela vai sair. Se demorar, vamos supor, mais que um mês, a patroa vai procurar outra pessoa e no melhor momento, com uma humilhação, vai mandar essa funcionária embora e trazer outra pessoa. Tem essa questão também. No meio das empregadas, às vezes tem uma que prefere receber menos e tomar aquele lugar daquela funcionária, porque, de repente, vou trabalhar naquela casa, aquela pessoa que tem uma certa admiração, gosto daquela pessoa, mas não conhece o dia a dia da pessoa. Então aceita trabalhar ali, ganhando muito menos, mas não conhece as condições. Só depois com o tempo, que vai saber o que aconteceu, né? Com o tempo, eu vou colocar, te elogiando, nossa, você é muito boazinha, nossa, você é excelente, você é caprichosa, então vou te dar mais uma coisinha para fazer. Você arruma 3 quartos, então agora você vai arrumar 4. Você limpa banheiro, você limpou o banheiro, então agora você sempre vai limpar o banheiro, vai limpar os vidros, vai sempre limpar os vidros. É como se fosse prêmios, é o aumento do trabalho e não é o aumento na remuneração. Sim, concordo demais com você, Silvia. Você falou sobre esse ponto de
dela estar no trabalho, mas está fazendo entrevista para outros trabalhos. E eu lembro que eu já passei por situações assim, de trabalhar como folguista durante o fim de semana, mas querer sair porque eu tinha muitos motivos para sair daquele lugar. E aí, durante a semana, eu cheguei a fazer algumas entrevistas, mas que não deu muito certo, porque entra numa parte que empata a gente, que é, vou ligar para a sua antiga empregadora para saber, para ter as referências. E não deu certo, porque elas precisavam ligar para essa pessoa que eu ainda trabalhava para pedir a referência. E elas não dão a referência, ou então elas dão de uma forma muito ruim. Estar numa função como babá, está desagradada daquela função, está vivendo aqueles conflitos e dizer, não, eu vou fazer outras entrevistas, porque a pessoa vai ligar, vai querer esse contato. E se você se negar a passar o telefone dessa patroa, desse patrão, para eles dizerem que tipo de funcionário você é, mesmo que você tenha 20, 30 anos na carteira, se você negar a passar esse contato, eles já entendem que você tem algo a esconder e sua contratação fica muito difícil. Porque se você também tem muitos, muitos anos nesse mesmo ramo de trabalho, você não tem experiência em outras funções, muito provavelmente, ao romper com um trabalho abusivo, você vai buscar emprego em outra casa, mesmo sabendo que as chances são grandes de você encontrar aquele mesmo tipo de pessoa, só que essa falta de outra experiência no mundo do trabalho acaba encaminhando você sempre para o mesmo lugar. E nesse caso, a entrevista por si só não é o suficiente. Os anos que você ficou na casa, a carteira assinada, nada disso é suficiente se essa outra patroa não disser, ok, ela é boa sim, ela é gente boa, maravilhosa. E aí essa outra pessoa fala, beleza, vou contratar. Só que se você está saindo de lá porque vocês tiveram um atrito e essa pessoa já está fazendo desses dias após o atrito um inferno, significa que ela não vai dar essa referência de você para você ir embora. Até porque elas querem que você peça as contas, que você chegue e diga, não quero, ou então que seja uma justa causa para você não ter, de novo, acesso aos seus direitos trabalhistas. É isso mesmo, exatamente, né? Essa questão de carta de recomendação, né? Uma pessoa que a babá, que ela sabe que maltratou, e a pessoa não quer ficar mais, mesmo que seja a babá, ou a diarista, ou a empregada, ela não vai ficar mais, então ela não vai mandar a carta, ela não vai conseguir. De certa forma, essa patroa é uma empresa privada quando ela contrata uma empregada ou uma babá. Só não dá os mesmos direitos, né? Ela serve o almoço ali. A empregada não pode participar do almoço. Alimenta as crianças, no caso a babá, alimenta as crianças. Depois que a criança vai para a escola ou que a criança está dormindo, aí ela vai se alimentar também. E se é babá, só faz uma hora de descanso se a criança estiver na escola ou se a criança dormir. É no período da tarde que ela vai fazer esse trabalho de organizar as coisas, né? É o jurídico mesmo que não permite. E depois da PEC, nunca mais ouvi falar sobre os direitos, né? Sobre os deveres. Só achei novamente depois que eu encontrei você, né? Ela é só a babá no Instagram. Me interessou muito. Silvia, a gente já está chegando ao final. Eu queria agradecer, antes de qualquer coisa, acho que as suas contribuições assim foram geniais. Eu estou aqui ainda pensando sobre a questão do aplicativo, porque com tudo que você falou, essa ideia que você trouxe, ela parece ao mesmo tempo simples. Eu não diria óbvia, porque não é, porque senão já teriam percebido que algo do tipo é necessário, mas você trouxe isso com a naturalidade tão grande, tipo, por que não existe um aplicativo? E aí eu pensei, realmente, por que não existe um aplicativo? Voltei nesse ponto aqui, só porque realmente ficou na minha cabeça. E voltando agora para o finalzinho do que você disse, acho que você está certo na parte da questão jurídica, a gente precisa avançar ali, a gente precisa rever, a gente precisa aprimorar e, o mais importante, fiscalizar e garantir que essas coisas, que os direitos aconteçam na prática. Para finalizar, eu queria perguntar para você, o que você acha assim, que precisa acontecer no nosso país para que esses casos de abuso que a gente vê com tanta frequência, esses casos que eu levo lá para a página Ela é Só Babá, esses casos que as nossas amigas, que as suas colegas
que as meninas no nosso grupo trazem não aconteçam com tanta frequência. Como você acha que deveria ser o futuro do trabalho doméstico no nosso país? Então, eu acho que deveria existir fiscalização. Eu nem digo mais fiscalização, porque nem tem. Deveria ter um grupo, uma equipe, uma área no jurídico que fiscalizasse o serviço doméstico, na verdade, né? E limitasse o que deve fazer. Então, deveria ser para babá, para a empregada doméstica, para diarista, deveria ser. Mesmo a diarista, hoje, a maioria sabe o que ela tem que fazer e o que não está dentro do quadro dela. Já a babá, não. Ela vai fazendo, a patroa vai colocando e não existe. Tem que descrever e colocar isso para a patroa colocar na cabeça dela, né? Virar rotina. Ela saber o que a empregada deve fazer, o que a babá deve fazer e o que não é quadro dela. Eu acho que teria que voltar a falar da PEC, mas uma nova PEC. É isso. Quero agradecer pela disponibilidade em me ouvir e eu poder participar e dar a minha opinião. Muito feliz. Muito obrigada a você por participar com a gente. Eu estou realmente assim, muito tocada pelas coisas que você trouxe, porque são outras perspectivas do mesmo tema. Eu acho isso incrível, quanto o tema do trabalho doméstico ele é amplo. A gente pode conversar com 1 milhão de pessoas e sempre uma dessas pessoas vai trazer uma perspectiva diferente. 1 milhão de trabalhadoras domésticas vão trazer uma perspectiva diferente. É por isso que eu acho que esse tema ele merece ser cada vez mais explorado, cada vez mais discutido, porque ele tem uma relevância e uma importância que é urgente, né? Muito obrigada por ter participado aqui com a gente no quadro de empregada. Foi, assim, maravilhoso conversar com você hoje. Chegamos ao fim desse episódio. Não deixe de compartilhar com amigos, colegas de trabalho, nos grupos de WhatsApp e onde achar que merece ser ouvido. Não deixe de acompanhar o nosso Instagram, @quadro de empregada. Até o próximo episódio. Fiquem com a gente.